Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo pronto aí? Já fez todas as suas anotações? Algumas, não sei se vai adiantar muito hoje, não. Mas anotei umas coisinhas aqui. Conseguiu anotar? Bom, mas tem uma coisa que você não precisa anotar para falar. O quê? Fala. Pensa bem. A galera precisa clicar aonde? Gente, tem que entrar lá no YouTube. É o mantra, né? É o mantra. É o mantra de toda semana. Todo o programa falando isso. Entrar lá no YouTube. Tem lá, inscrever-se, vocês vão lá, se inscrevam, ativa o sininho para estar recebendo as notificações do programa do Simples Assim podcast, que vai ao ar toda quinta-feira às 8 da noite. Cada semana um programa novo, assim, bem especial para vocês, mas também agradecer, né, essa galera que comenta, que curte, que compartilha, aí aproveita também e coloca lá no grupo. Nos grupos. Naqueles grupos seus do WhatsApp. O programa vai ao ar quinta-feira, às 20 horas, mas ele fica lá. Você pode assistir qualquer hora. Tá fazendo uma comida? Assiste. Tá no carro? Assiste. Tá à toa na piscina sem fazer nada? Assiste. Tá à toa na pracinha com os filhos brincando lá? Assiste. Ou seja, dá para assistir em qualquer lugar. Tá, dá para assistir. Estamos em todas as redes sociais, não tem desculpa. Então é só entrar lá. Tem o programa, tem os cortes que a gente sabe que vocês gostam muito de ver. São aqueles vídeos mais curtinhos, de um minutinho. Com as frases mais polêmicas e enfáticas dos programas. Vocês podem estar falando assim, todo dia elas falam a mesma coisa, mas sabe o que é o YouTube, gente? O YouTube é muito chato pra gente, né? Eles são muito exigentes. Você vê no TikTok, nós já estamos bonitos lá, mais de 10 mil e tal, tá muito legal. Agora o YouTube não, o YouTube fica segurando. Se vocês não forem lá todo dia comentar, curtir, falar e tal, eles acham que a gente não existe. Então nós contamos com vocês. Falou? Isso aí. Isabel, e aí, qual que é o programa de hoje, cara? O programa de hoje, eu acho que esse programa... 500 anotações aí. Mas olha, é um negócio difícil de falar. Tô falando isso há um tempão, né? Que eu tô falando isso. A verdade, a gente até falou assim, isso aí vai acabar, nem vai dar tempo da gente conversar sobre esse assunto. Mas o assunto, o tema continua em todas na mídia, né, em geral, todo mundo tá falando muito sobre isso. E é difícil, né, Sandra? Porque eu acho que no mundo, a gente sempre fala isso aqui, as pessoas podem viver, mesmo com as suas ideias e opiniões, né, e ideologias diferentes, elas podem conviver bem, né, mesmo sendo diferentes juntas, mas é difícil. Então, e quando envolve disputa de tudo que você possa imaginar, principalmente quando tem dinheiro, quando tem território, aí as coisas ficam mais complicadas, né? Coisa, né, Isabel? Um negócio tão simples, né? Pra gente, né, amiga? Porque também é uma coisa um pouco distante da gente que mora no Brasil. Então, você fica... Bom, tudo bem que aqui no Brasil as pessoas confundem muito também. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a humanidade só era cristã tem quantos anos? 2023 anos, só era cristã. Já dava tempo dessa galera, né, ter se tocado de que, gente, na boa, somos diferentes, é assim mesmo, vamos conviver. Mas tem o poder, né? Poder também... Sempre um quer prevalecer sobre o outro, né? Quem é o nosso convidado? Então... Ele é mestre em sistemas de gestão pela UF, né? Universidade Federal Fluminense. Ele é professor de ensino superior e ele é cogestor da Faculdade de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Estou falando... De quem? De quem? Raja Khalil. Opa! Obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente. Vim aqui falar com a gente, né? Agora, me fala uma coisa, só já para começar. Por que o meu lenço é mais bonito que o seu, eu acho? Por que nós estamos com lenço diferente? E por que eu tô sem lenço? Vocês não combinaram comigo? Você tá sem lenço? É porque, assim, um lenço vermelho, um lenço preto, outro sem lenço, porque aqui é uma miscelânea mesmo. Conta para nós, começar pelos lenços, Raja. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, para essa discussão, para esse bate-papo, né? Uma honra para mim, né, estar aqui na presença de duas belas jornalistas, digamos assim. Obrigado. Obrigada.
Bom, eu liguei para sua vizinha logo cedo para saber qual lenço você ia sair para eu vir com o diferente. Entendi. Na verdade, o lenço que você usa é um lenço muito mais antigo. É um lenço que já era usado pelos beduínos, né, pelas tribos nômades árabes que faziam o comércio naquela região toda. Né? E foi adotado pelos jordanianos. Então é comum a gente andar pelas ruas da Jordânia, em Amman, ou Petra e outras localidades e encontrar os jordanianos usando esse lenço aí. Né? Já esse lenço que eu estou usando, ele foi adotado pelo Yasser Arafat e é usado como um símbolo de resistência. É um símbolo de luta e um símbolo de resistência do povo palestino. Muito bom. Então, você é um palestino? Teoricamente, sim, porque eu sou filho de um refugiado. Então, se meu pai não tivesse que sair da sua terra, provavelmente eu não teria nascido aqui. Né? Você nasceu aqui. Se eu nasci no Brasil, é considerado também um refugiado, em função da consequência do meu pai ter sido obrigado a sair de suas terras. É interessante, né, a gente trazer você aqui para estar conversando sobre... Quando a gente iniciou, a gente falou, a gente achava que não ia dar tempo de falar, porque você sempre acha, isso vai acabar esse conflito, né? Que é essa guerra de Israel com a Palestina e o Hamas, que a pessoa nem fala Palestina, eu boto o Hamas, né? E a gente trouxe o Raj aqui para a gente entender algumas questões e também ter o lado dele, né? Porque é aquilo, você é descendente, né, dos palestinos. E para a gente entender como funciona e tentar dar uma contextualizada. A gente estava conversando antes que às vezes fica muito difícil para quem está aqui, por exemplo, no Brasil. Isso está muito longe da nossa realidade. Então, as pessoas, às vezes, elas não conseguem assimilar, não conseguem entender. Por outro lado, a grande mídia também passa só um lado da história. Então, fica assim, todo mundo achando que, né, tem um mocinho, tem um bandido, quem é, quem não é, quem está agindo certo, quem não está agindo. É sobre isso que a gente quer abordar algumas questões. Por isso, eu falei que é tão difícil falar, porque eu acho que realmente é uma coisa distante. Né? A gente conversou um pouquinho ali nos bastidores, você contou algumas coisas que você fica assim, meu Deus, sério? É desse jeito? Acontece assim? Tem grande complexidade. Antes de qualquer coisa, Isabel, eu queria pedir para o Júlio colocar ali o mapa mundi na tela para a gente localizar exatamente em que local do globo terrestre nós estamos falando, né? Pode dar uma situada, né? Dar uma situada nas pessoas. Então, ali, Isabel, qualquer coisa, aí você mostra ali com o dedo. Mas nós temos a África, lá em cima a Europa, né? E aqui você vai descendo ali, onde está a ponta da seta ali para Israel. Aonde está a ponta da seta? No Mar Mediterrâneo ali e o Mar Morto aqui para baixo. E o Mar Morto para baixo ali, Exatamente. Ali o Mediterrâneo, em cima, né? E ali e o Mar Morto aqui embaixo. E ali, bem na pontinha da seta, que está Israel. Exato. Então, não é um país muito grande, muito extenso, não. Salvo engano, algo em torno de 2.000 e poucos quilômetros quadrados. Agora eu não... Mas aí, não ajuda. Júlio, deixa um pouquinho na tela, tá? O mapa, para a gente saber exatamente em que local do planeta nós estamos falando que é esse conflito Israel-Palestina. Bom, era isso. Pode continuar, Isabel. Só queria localizar no mapa. Não, então, eu acho que a gente tem... Eu ia até te fazer logo uma pergunta, né? Quando eu falo que é muito distante, e a gente perguntou, mas você é brasileiro, você é descendente, e você falou que você sempre ia para lá também, porque o Raja tem parentes lá, né? Primos que estão lá, pessoas queridas, amigos que estão lá e que estão vivendo todo esse conflito, né? Você chegou a perder alguém nessa guerra agora? Então, eu tenho conversado com eles diariamente, principalmente os parentes que estão na Cisjordânia, né? Quem está na região de Ramala, na própria nossa cidade Larisma e o Ram e outras cidades ali, eu tenho falado com eles constantemente. Em Gaza, eu tenho 2 famílias de conhecidos em Gaza. Inclusive, uma morou aqui muitos anos, né, e ela
E eu já com eles a informação não é muito rápida. Então, leva 3, 4 dias para responder, às vezes uma semana, para eles me responderem. Então, ela disse que está com a família dela num espaço da ONU. A casa ao lado da dela foi bombardeada. E, com receio, eles, então, saíram da casa e foram para esse espaço da ONU. Né? E uma outra família está numa escola também. Uma escola é uma escola cristã, inclusive. Né? Eles estão nessa escola cristã lá. Essa é uma outra família que eu também tenho algum contato. Eles com alguma demora, eles me respondem e falam os problemas, que estão com problemas de água, problema principalmente de água, né? Água potável, energia, né? Mas, assim, só para contextualizar, antes dessa guerra Israel e Hamas, já havia um problema de energia lá, né? A energia já era controlada lá e racionada. Então, assim, não tem energia abundante. Qual é a origem desse conflito? Eu sei que não vamos remontar os idos de não sei quando, mas qual que é a origem? Vamos localizar na história. Demarcar na história. Vamos lá, vamos começar a partir do final da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu de lá para cá que desencadeou nisso? A gente sabe que a história é muito mais longa que essa, mas só para a gente se localizar. Tá, para a gente demarcar, então, pós-Segunda Guerra Mundial, então vamos começar em 1947, quando a ONU, na Resolução 181, faz a partilha do território da Palestina. Então, o National Geographic de 1947, do início do ano de 1947, ele já traz a Palestina com todo o território. Na partilha que a ONU faz, em novembro de 47, então, ela dá a Israel, ao povo judeu, às pessoas de fé judaica, melhor dizendo, as pessoas de fé judaica que viviam ali, ela dá mais de 60% do território. E eram menos de 30% da população. Então, menos de 30% da população fica com 60% do território, aproximadamente. Estou falando em números aproximados. E a maior população, que era a árabe palestina, né, que era em torno aí de 60%, fica com 30% do território. Fica com a menor parte. Em torno de 40%. Contrário, né? Ficou com qualquer coisa em torno de 40% do território. Ou seja, a maior população com um território menor, a menor população com um território maior e 2% desse território para Jerusalém, né, para a cidade de Jerusalém, por ser uma cidade que envolve 3 religiões. Então, eles decidiram que ali seria uma espécie de governo internacional, digamos assim, em função da simbologia da cidade. Né? Esse aí começa o grande problema. Porque como você, com uma população maior, você fica com um território menor? Né? Então, os árabes não aceitaram essa divisão, essa partilha. Né? Então, aí deflagra aí já alguns problemas lá. Né? E um ano depois, ou menos de um ano depois, né, é estabelecido então o Estado de Israel, que na época era para ser em 2 estados, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Né? O que não acontece, né? Fica só o Estado de Israel. E aí eles declaram então a independência e passam a expulsar os palestinos do território e aumentar o seu território, que já era grande, passam a expulsar tudo. E pegando o restante. E essas pessoas vão indo para onde? Vão saindo Muito bem. Essas pessoas, algumas com recursos, saíram até para outros países. Né? Tinham dinheiro, tinham alguns recursos, saíram para outros países. Outras, nós temos mais aí de 10 milhões, nós temos em torno de 10 milhões de exilados pelo mundo palestino. Né? Então, assim... Só um parênteses. Palestina não é um estado. Não tem país. Não tem país. Tem uma autoridade nacional que tem algumas questões administrativas. Né? Então, nós temos um parlamento lá em Ramallah, nós temos lá a autoridade nacional, que é o Mahmoud Abbas. Né? Mas não é um Estado. Não é como Israel. Reconhecido, não é. Não tem forças armadas, por exemplo. Né? Enfim, não tem recursos.
Os recursos são limitados, recursos vindo de outros países. A maioria dos recursos são doações de outros países, alguns países árabes. Né? Então, assim, não tem autonomia. Né? Tudo ali, por exemplo, assim, só um parente. Você constrói uma casa, na minha cidade, por exemplo, você constrói uma casa lá, né, em Risma. Você constrói a casa, para ligar a energia, você leva mais de 1 ano para ligar a energia, porque toda a autorização tem que vir de Israel. Então, veja, a gente não tem autonomia para ligar uma energia. De qualquer forma, ele comanda também. De qualquer forma, ele comanda. Esse lugar. Na verdade, a figura de Israel para com a Palestina, para com a Cisjordânia, para com Gaza, é de ocupante. Estado ocupante. O Estado ocupante, ele tem as regras internacionais do Estado ocupante, que ele deve cumprir, do direito internacional. E uma dessas regras é a saúde do ocupado. Cuidar da saúde, da educação, cuidar da vida do ocupado. Isso que você está falando. A água, a energia. Exatamente, o que não ocorre. Eles, inclusive, há pouco tempo atrás, estavam na mídia, eles estavam concretando poços de água potável dos palestinos. É engraçado que essas coisas não são ditas. E aí, quando você olha as reportagens que vão saindo, é como se Israel tivesse uma legitimidade, usar essa palavra assim, uma legitimidade para atacar, para fazer outras coisas, enquanto os palestinos não. Mas acontece que do lado palestino tem esse grupo que chama Hamas. Exato. Que eu acho que a confusão está toda aí. Queria que você falasse também um pouquinho. Mas eu quero falar um negócio. Pode falar. Eu acho que isso daí não é nem confusão, sabe, Isabel? Não, então, não é que seja confusão. É porque eu acho as que a mídia, sim, eu acho que os palestinos, o povo, com o Hamas. Sim. É essa que é a confusão. Mas eu acho que essa confusão é proposital dos meios de comunicação. O Hamas é um grupo. Ele não representa uma população inteira. Mas eu acho que essa confusão ela é proposital, feita pelos meios de comunicação, sabia? Para criar uma confusão, para as pessoas não entenderem a realidade. Eu acho que isso acaba criando nas pessoas que estão vendo um jornal nacional, estão vendo um G1, eu não vou fazer propaganda de canal de televisão, mas enfim, estão vendo em a grande mídia. Todo mundo fala a mesma coisa. Aí confunde as pessoas. Mas se você vai olhar o que eles falam, eu acho que fala pela metade, entendeu? Mas fala sobre aí pra nós. Então, a guerra de Israel hoje, ali no início, é contra o Hamas. Né? Então, o Hamas, que era um grupo político, ou que podemos chamá-lo assim, ganhou uma eleição há 17 anos atrás, lá em Gaza. E depois, em função de tudo aquilo que foi ocorrendo, não aconteceu mais nada e ele permaneceu no poder. Ele continuou lá no poder. Né? E continuou fazendo os seus enfrentamentos em relação a Israel. Quando eles decidem, quando eles decidem agora, eles não consultam a população para dizer que nós vamos atacar Israel. Sim. A população não é consultada para isso. Eles vão e fazem o que eles têm que fazer segundo a lógica deles. Sim, que eles estão entendendo. Exatamente. Que seja o certo lá. Quem vai sofrer e quem está sofrendo todas as consequências. As consequências, exatamente. É a população palestina, né, que não entrou em guerra. Não é como se fosse uma intifada, um levante palestino, como já ocorreu em outra época. Né? Não é isso. Um grupo foi lá, agiu daquela forma, daquela maneira, e as consequências estão vindo não só para a população de Israel, mas estão vindo também para a população da Cisjordânia. Lá na Cisjordânia também, logo na primeira semana, eu conversando com minha prima, ela falou, olha, aqui ninguém trabalha, não tem escola, está tudo fechado, nós não saímos porque nós estamos com medo. Nós estamos com medo porque todos os colonos israelenses que estão dentro da Cisjordânia estão armados. Mas lá na Cisjordânia tem o Hamas? Não. A Cisjordânia é o pessoal, é o OLP. É o OLP. Mas lá tem ataque também de Israel, não? Eles entram porque eles acham que tem um ou outro que pode ser simpático, e aí eles vão. Inclusive, eles estão combatendo, inclusive, a mídia. Se você é moradora lá e publica alguma coisa na mídia social contra
o que está ocorrendo, contra o ataque ao hospital, o ataque às escolas, o ataque à ambulância, etc., eles vão lá e prendem a pessoa por até 1 ano. Eles podem prender a pessoa por até 1 ano só por mídia social. Que é uma coisa comum, né, que essas pessoas de Estado fazem, né? Porque a Rússia com a Ucrânia é a mesma coisa, né? A jornalista foi presa na Rússia porque divulgou agora, pouquíssimo tempo. Quer dizer, as coisas têm que ser feitas e ninguém pode falar o que está acontecendo, né? Olha, salvo engano, a maioridade para uma criança palestina responder a crimes junto a Israel é de 12 anos de idade. 12? Então, uma criança de 12 Israel anos... Israel julga uma pessoa com 12 anos. Prende. Julga uma criança com 12 anos de idade, como se fosse um adulto. Então... Eu me assusto toda hora. Raja, deixa eu te perguntar uma coisa. Nossa. Esse conflito, essa luta, ela é religiosa? Não tem nenhum... O que as pessoas estão confundindo isso? As pessoas acham que o Israel que a gente está falando é o Israel da Bíblia? Não. O que está acontecendo? O Israel é um Estado sionista. Foi criado por um movimento sionista, que é um movimento político. Que é o sionismo, é um movimento político, como era o fascismo ou o nazismo. O sionismo é um movimento político de colonização, de apartheid, entendeu? De supremacia, certo? Então, este é o sionismo. O Estado de Israel é o Estado sionista. Os judeus, tanto que a gente pode olhar com maior tranquilidade nas mídias internacionais, os judeus que estão contra o que está acontecendo lá. Teve uma manifestação em Nova York que estava lotado de judeus. Exatamente, porque eles não concordam com aquilo lá. Eles não concordam, não representam eles. Então, eles têm conflitos internos em razão, em face dessa questão, que eles não entendem que os sionistas não representam os judeus. Então, o judaísmo é uma religião. A pessoa pode ser judeu, pode ser cristão, pode ser muçulmano, pode ser hindu, pode ser budista. Então, assim, o sionismo pregou que houvesse um Estado judeu para a população de fé judaica. Entendi. Então, o sionismo que pode ser brasileiro de fé judaica, pode ser inglês de fé judaica, americano de fé judaica, colombiano de fé judaica, enfim, as pessoas de fé judaica. Mas é um Estado para pessoas de fé judaica? Judaica. Então, nós temos que criar um Estado para quem é de Umbanda, um que é de Candomblé, um que é católico, cada religião... Sim. Quem é ateu. Por analogia, sim. Tem que ter um Estado para quem é ateu... Por analogia. Que loucura isso. Mas como analogia. É que... Eu então não entendi. Agora eu fiquei confuso. Esse era o argumento. Agora eu confundi. Esse é o argumento. O argumento é de ter um Estado para as pessoas de fé judaica. Esse é o argumento. Acontece que, se você olhar a fé judaica e tudo que prega o judaísmo, você tem um Estado de Israel que faz o que se faz hoje atualmente, contra crianças, mulheres, etc., e que vem fazendo já há muitos anos também. E você tem, por exemplo, um Estado que tem... que segundo vários linhas de judeus mais ortodoxos, que os sionistas nem judeus são. São ateus que se utilizam da fé judaica. Então, como em todo lugar tem alguém usando da fé da religião para cometer barbaridade. Então você pensa, se nós olharmos para o Estado de Israel, um Estado que tem uma das maiores paradas LGBTQI+ do mundo, onde o aborto já foi descriminalizado, onde a posse da maconha já foi descriminalizada. Então é um enclave dos Estados Unidos, né? É um enclave ocidental eles apareceram no meio do Oriente Médio. Como é que você coloca o Ocidente dentro do Oriente Médio? Sim. Né? Então, se você olhar a península... porque tudo isso é cultura árabe, ocidental. Não, fala de novo o seu raciocínio. Fala de novo. Tá confuso, Sandra? Tá confuso, e eu quero que o pessoal também que está nos assistindo consiga compreender essa linha de raciocínio. Eu falei para você que o assunto... Você coloca o Ocidente no meio do Oriente Médio. Você coloca o Ocidente dentro da Península Árabe. É porque todas essas características que ele falou agora do Estado de Israel, maior parada LGBT. Uma delas. Né? Uma delas é legalização do aborto, descriminalização da maconha. A gente está lutando
lutando com a história da maconha no Brasil, Vocês vão ter que aguentar uma piadinha minha aqui. Nós estamos lutando com a história da maconha no Brasil. Os caras já estão... Isso é cultura de lá? Isso é cultura do Ocidente. Vocês vão ter que aguentar minha piadinha. O que tu vai falar? Vocês já avisaram os bolsominions que eles defendem Israel e lá tem discriminação do aborto, que lá tem legalização da maconha, que lá tem a maior parada gay do planeta, galera? Alguém enganou vocês aí, hein? Cuidado. Não vai a fundo nas questões. Não vai a fundo, não, né? Não vai. Então, é importante algumas coisas desnudar, né? Ou tirar a nuvem sobre algumas questões, né? Então, assim, não é conflito religioso. Antes viviam harmoniosamente muçulmanos, judeus, cristãos, todos ali naquela região, harmoniosamente. Né? Não havia esse conflito desta forma. Passou a haver conflito maior a partir de 1822, 1900 e pouco, quando começa toda essa questão de migração e tal. Então, não há um conflito religioso. Né? Inclusive, Gaza, por exemplo, Gaza tem várias igrejas que são cristãs. Escolas cristãs, na Cisjordânia tem, na Jordânia tem, né? Então você convive pacificamente, né? Convivem muito bem. Então o problema não seria esse, né? Você veja o Brasil, né? O Brasil não estariam todos convivendo muito bem. Quantas religiões nós temos aqui, quantas etnias nós temos aqui, quantas denominações nós temos aqui, né? E dentro de uma certa arcabouço, digamos que está tudo bem. Sim. Né? Mesmo tendo gente conservadora, preconceituosa e tal, mas a gente convive aqui. Mas convive. Tanto é que a sua família veio para cá, você então, os japoneses, bem recebidos, japoneses. Tem um acolhimento, país acolhedor. Né? Apesar de tudo, de todas as italianos, coisas que a gente tem que enfrentar. Alemães, italianos, vieram japoneses. E aí... Não era para viver todo mundo bem assim? Não, que parece simples. Veja, se nós tivéssemos... Hoje nós afirmamos uma coisa, pode conversar com qualquer liderança palestina hoje. Se lá em 48, ao invés de construir um Estado de Israel, construísse um Estado palestino, estaríamos todos vivendo em harmonia até hoje, não haveria uma bala. Não teria dado um tiro, não teria acontecido uma rusga qualquer, porque já vivíamos em harmonia. Entendeu? Porque a inversão dos papéis aconteceu naquela época, né? Ali que começou todo o problema. E aí, quando você fala também que é uma necessidade do Ocidente se colocar nesse pontinho lá do planeta e tal, nós estamos falando dos Estados Unidos. Exatamente, os Estados Unidos, União Europeia. União Europeia. Eles têm interesses lá. Eles têm interesses lá. Claro, você está de frente para o Mediterrâneo. Quando você tem a partilha, lá de 1947, uma das coisas que ficou assim ainda absurdas era que quase que a totalidade do litoral ficou para os judeus. Na partilha. Ficou com Israel? Ficou com eles. Com Israel. Toda a parte litoral. Quase a totalidade. Entendeu? O que acontece em Gaza? Gaza é exprimido, são 360 km². A linha mais comprida de Gaza tem 42 km e a mais larga 10 km. Certo? Nas mais extremas. Né? No total são 360 km². Aproximadamente, onde vive... 360 km² é a população, é a área territorial de Maricá. Maricá tem 362 quilômetros quadrados. Então, aqui vivem 190 e poucas mil pessoas. Nesse território vivem lá 2.300.000 pessoas, 400.000 pessoas. Dentro de Maricá? Dentro de Maricá. Dentro de Maricá. Exato. Dentro do mesmo território de Maricá. Vivem 2 milhões e aproximadamente 400 mil pessoas dentro de um território como esse de Maricá, de 360 km². Então você tem a maior densidade demográfica cercada por muro e pelo litoral, pelo mar. Ou seja, ela é toda cercada por muro com mais de 10 metros de altura. Que é aí que o pessoal fala das prisões, as prisões a céu aberto. E o litoral, que você não pode sair salvo engano, 1 quilômetro. Você não pode sair. Se você sair, eles atiram. Você não pode avançar? Não pode avançar no mar.
Acho que é 800 metros, eu não sei. Se eu tentar... Eu vivo lá, tento sair, mas Israel... Vai no barquinho pescar. Se você sair do limite, eles vão atirar. Israel vai atirar em você. Meu Deus, gente. Não pode, vai afundar o seu barquinho. Olha, é uma prisão. É justamente uma prisão aberta. E que tudo que entra lá, entra controlado. Então a água entra controlada, medicamento entra controlado, alimentação entra controlada, tudo entra controlado. Não tem uma entrada, tem duas entradas. Ou a entrada por Israel, ou a entrada pelo Egito. Certo? Seja por aqui ou por aqui, é controlado. Né? Então, assim, alimentação, tudo a população vive numa prisão. Exatamente. É uma prisão. Com tudo controlado. Agora, por que esses... Então, isso faz com que esses organismos internacionais, Estados Unidos e outros aí, apoiem Israel para fazer isso? Veja a resolução que saiu ontem, né? A resolução da ONU do Conselho de Segurança que saiu ontem, 12 países votaram a favor, 3 se abstiveram. Estados Unidos e União Europeia. E a Rússia. A Rússia se absteve? Se absteve. 3 se abstiveram. A Rússia tinha votado na nossa declaração aquela vez. A gente entende porque a Rússia está vivendo também um conflito e contra a União Europeia e contra... Sim. A gente sabe qual é a situação da Rússia hoje contra os Estados Unidos, a União Europeia e os aliados. Né? Então, a Rússia se absteve. Pelo menos não votou contra. Se absteve. Né? E os outros dois que se abstiveram foram os Estados Unidos e a União Europeia. Então você veja, né, que é uma resolução humanitária. Uma resolução humanitária, que Israel já disse que não vai cumprir. E aquela resolução, a primeira que o Brasil apresentou, não tinha nada demais aquela resolução, né? Era o cessar-fogo. Era o cessar-fogo, Eles não querem cessar-fogo. Não, e criar um corredor também humanitário para poder ir comida, essas coisas. Porque eles dão a legitimidade toda para o Estado de Israel. Eles não querem, Israel não quer o cessar-fogo. Então, Israel, e aí vamos dizer Israel, que é regido por um sistema político chamado sionismo, que é um sistema de apartheid, que é um sistema de colonizador, tá certo? Que é um sistema que quer exterminar o povo originário daquele local, porque eles acham que precisa ter um Estado só para quem é da fé judaica. Ok, então quando nós estamos falando de Israel e do sionismo, nós não estamos nos referindo ao povo judeu. Não. De jeito nenhum. Não. Então, tem uma outra coisa... O povo judeu, se a gente quiser aprofundar a discussão e fazer inúmeras conjecturas, nós podemos dizer que o povo judeu é vítima. É vítima de um sionismo, é vítima da mesma coisa. Não, se a gente quiser ampliar discutir, seria isso. A gente pode chegar da mesma maneira, só concluir, da mesma maneira que o Hamas não tem nada a ver com o povo palestino. Quer dizer, o povo palestino é uma coisa, o Hamas é outra. Completamente diferente. O Hamas, quando decide por aquilo, não faz um plebiscito. Não faz uma eleição. Fala, gente, eu posso ir lá tirar umas bombas? E sabendo que a consequência ia ser grande. Quem ia sofrer a consequência é o povo. Então, assim, você tem 8 mil, 10 mil, há quem diga que vai chegar aos 20 mil vítimas. Isso que vocês estão falando, isso me remete às coisas mais horrorosas que a gente já viveu no mundo. Que é o nazismo. Né? Que é o nazismo, que é o fascismo, que é a própria escravidão. Quer dizer, são coisas que a gente já viveu, que as pessoas dizem que não querem viver mais, vivenciar mais aquilo, e a gente continua acontecendo o tempo inteiro, né? É porque eu acho assim, existe uma confusão de conceitos, na verdade. As pessoas, eu acho que elas optam por uma determinada linha, mas é por confusão de conceito. Eu entendo que é isso. Então, para mim, aquele que pensa numa direita, por exemplo, ele pensa num Estado onde a economia se autorregule, que as pessoas consigam seus empregos, suas vidas, suas oportunidades. Num país igualitário, onde todo mundo tem as mesmas oportunidades, isso é até possível. Mas quando você tem os abismos que existem, você não tem a oportunidade para todo mundo. Então, se você não oportuniza, você não consegue fazer com que o mercado se regule. Não tem comparação. Então, você primeiro precisa reduzir os abismos, oportunizar para todos. Então, todo mundo pode fazer uma faculdade? Pode. Faz quem quer. Todo mundo pode comprar um iPhone? Pode. Compra quem quer. E assim você deu oportunidade para todos. E aí você fala assim, bom, agora
agora eu vou cuidar só de saúde, vou cuidar de habitação, vou cuidar de saneamento, e o resto do mercado se regula. Aí, muito bem. Mas eles confundem os conceitos e vão para uma coisa do fascismo, vão para uma coisa muito mais discriminadora, que retira essa população que precisa do apoio, que precisa ser oportunizada, querem retirar essa população do mercado. Agora, exterminar, na verdade, agora acho que a palavra é exterminar o mesmo. interesse do Ocidente ali é por quê? Porque ali tem petróleo, ali está o mar Mediterrâneo, Exato. ali o que tem ali? Historicamente, aquilo ali era caminho de negócios e mercados e grandes caravanas e tal. Então ali tem um caminho para ser percorrido, além, claro, de gás, petróleo, né? E todo o favorecimento que você está aberto para o Mediterrâneo, né? Você tem todo um favorecimento ali. Então, assim, é claro que tem outros interesses. Além da própria questão da Península Árabe. Se você pegar os países árabes ali, né? E falar assim, cara, se esses caras se unirem, mesmo idioma, mesma cultura, mesma religião, olha a força desses tantos países árabes com petróleo, com as riquezas que tem. Como é que a gente vai deixar isso acontecer? Não vamos deixar isso acontecer. É ganância pura, né, Raja? Vamos entrar lá no meio. Vamos plantar lá no meio. E vamos ficar lá no meio deles. É um império. E aí você divide, né? Roma, né? Então, agora os Estados Unidos... Você divide, né? Foi Roma, foi otomano. Foram os otomanos, agora os americanos. Então é isso. Passou pelos ingleses. Exatamente. Então você tem toda uma questão geográfica, tem toda uma questão política, tem toda uma questão territorial, né? Tudo isso. É isso que você falou também, né? Se essas pessoas se juntam, essas pessoas vão ficar muito fortes, até mais fortes que eles. Olha a potência que você tem o Emirados Árabes hoje. Exatamente. A Arábia Saudita. Olha a potência. Então, assim, vamos dizer que lá numa mídia mais racional, diga o seguinte, olha, quem fez o Talibã foi os americanos. Sim. Para derrotar os russos. Os russos. Certo? Quem fez o Estado Islâmico foi os Estados Unidos. Para derrubar a Síria. Quem ajudou o Hamas... Foram os americanos. Foram os americanos também. Em todos, né? Presentes em todos os... Para derrotar o LP. O LP. Entendeu? Exatamente. Para derrubar a organização... Rapaz, caiu um negócio aqui, ó. Para derrubar a autoridade palestina. Quebrar um presente? Pelo amor de Deus. Para derrubar a autoridade palestina. Exatamente. Então, eu queria fazer um pouco essa analogia o Império Americano hoje, né? Então, assim... Olha que coisa, Isabel, interessante. Primeiro, vai lá o Talibã no Afeganistão. A União Soviética toma conta do Afeganistão, os Estados Unidos vai lá e fala assim, ó, vamos aqui patrocinar o Talibã para o Talibã derrubar os soviéticos. Beleza, depois o Talibã vai lá e bota uma bomba nas Torres Gêmeas lá e no Pentágono. Aí, eles vão... Al-Qaeda. Sim, mas tudo bem. Aí, como que é o nome lá do cara que prenderam lá? O Osama, não. O Bin Laden. O Bin Laden. Mataram. Mataram. Aí é o seguinte, aí eles vão lá, fazem isso, volta contra eles. Agora eles vão lá e fizeram a mesma coisa com o Hamas, com o Hamas. O Estado Islâmico primeiro. Sempre tem dinheiro deles. Sempre tem dinheiro deles. Sempre. Até porque a maior indústria de armamentos é deles também. Eles querem vender armas. É verdade. Quer vender armas. Guerra para eles é a coisa mais bacana do mundo. Agora, por exemplo, para eles, a OLP também era terrorista. Sim. O Yasser Arafat também era terrorista. Sim, claro. E o Yasser Arafat teve Prêmio Nobel da Paz, é isso? E era terrorista? Era terrorista. Então, para eles, todo mundo que não concorda com eles é terrorista. Exato. É por aí. Por aí. E agora eles vão usar o Hamas, que eles instigaram a criação do Hamas, para destruir todo o povo originário daquele local ali. Então, Infelizmente... É isso que está acontecendo. Infelizmente, a roda vai girando dessa forma. Tá? E aí o povo palestino, que vem sofrendo agruras há pelo menos 75 anos, para a gente não ir lá para trás...
Para não contar desde quando? E é penalizado, ele sofre, ele é que vai sendo abatido, né? Em função das decisões políticas, digamos assim, né? De um grupo ou outro. Agora, e o terrorismo de Estado, né, Raja? Porque, por exemplo, se o Hamas é terrorista, então o que Israel está fazendo com a Palestina é exatamente o quê? Bom, eu não sei, é pesado, eu acho que é pesado chamar até de terrorismo, eu acho que é pesado chamar, mas é genocídio. É genocídio. Porque você vamos fazer uma outra analogia simples, talvez as pessoas entendam melhor. Nós temos no Rio de Janeiro algumas comunidades. Certo. E nessas comunidades nós temos milhões de pessoas vivendo. Sim. E temos o tráfico de drogas ou a milícia numa comunidade ou outra. Sim. Né? Então você pega uma comunidade que tem 2 milhões de pessoas vivendo, 1 milhão de pessoas vivendo, e fala assim, cara, aqui tem traficante. Mas não são 2 milhões de traficantes. São 80. Né? São 80. É um grupo e tal. 100 traficantes. 100, tá. Lá em 2 milhões. Não, vamos fazer o seguinte, a gente cerca todo mundo e vamos bombardear. Pra gente pegar esses 100 ou pegar esses 200. A gente mata 2 milhões. Você vale isso, né? Mata todo mundo para pegar. Esse é o raciocínio. Esse é um raciocínio grosseiro, certo? Uma analogia grosseira, mas é esse o raciocínio. Porque como é que você vai indiscriminadamente atacar uma região que tem 360 km², com mais de 2 milhões e aproximadamente 400 mil pessoas confinadas ali? É evidente, é óbvio que você vai... Que você vai massacrar essa população. Você vai massacrar. Levando em consideração um outro fator. Um outro fator. Os muçulmanos não têm controle de natalidade. Então, 5, 6 filhos, 4 filhos, 6 filhos, 7 filhos, é normal. Sim. Né? Então, o que é lindo de ver, eu adorava ficar no final do dia, da tarde, na minha varanda, lá em Risma, olhando as crianças voltando da escola. As crianças de várias idades, andando de mãozinha dada, bonitinha, aquela coisa bacana. Muitas praças, muitas escolas, muitas crianças. Então, se qualquer coisa que você faça, em qualquer metro quadrado, você vai atingir criança, porque é a maioria. Nossa. O povo tem muito filho, então. É uma coisa normal ter muito filho. É muito filho. Mas acho que para eles não importa muito essa história das crianças, né? Porque a maioridade com 12 anos, já posso julgar e prender uma pessoa com 12 anos de idade. Exato. Né? Exato. Acho que isso realmente não... É triste. Porque, triste. Assim, é triste porque o que está acontecendo hoje, nós estamos aqui conversando, nesse exato momento tem muita gente debatendo, em vários lugares, né, em vários lugares do mundo. Nós estamos tendo hoje manifestações em vários lugares do mundo, né? E só está acontecendo porque houve aquele ato do Hamas. Sim. Porque senão não estaria acontecendo, estaríamos eles lá sofrendo dioturnamente e o mundo sem ver. Você acha que isso foi uma provocação, Raja, para que o mundo visse isso, se voltasse para essa... Tenho certeza absoluta disso. Porque eles estavam certos de como seria a consequência. É porque, veja só, né? O poderio bélico de Israel em relação à Palestina é um negócio que não tem, não tem explicação. Não tem então, como é que você vai provocar alguém que é, anos-luz maior do que você? Tipo assim. Então, assim, você entende que eles não têm um Estado, não tem um exército, não tem poderio bélico. Não tem comparação. Só para ilustrar. Aí você vai lá e provoca um cara que é muito maior que você. Só para ilustrar. Só para brincar de atirar um... De repente você quer mostrar uma realidade que está acontecendo, as pessoas não veem. Sandra e Isabel, só para ilustrar. Eu estava lá em Risma e eu queria ir na casa de um primo que mora a 6 quilômetros. 6 quilômetros de distância. Na área intramuros. Nós estamos lá de dentro do muro, na Cisjordânia. Lá tem muro. Tudo murado. Né?
com checkpoints, né? Tudo muradinho. Você não passa para lá sem mostrar passaporte, documento, não passa para cá. A maioria dos palestinos não podem passar para o lado de lá. Então, só alguns poucos têm documento e passam, outros não. Quem tem passaporte... E ficar confinado mesmo. Exatamente. Aí, eu estava indo para casa... Eu tinha comprado um carro lá, eu estava muito tempo lá, então eu comprei um carro e eu estava indo com o meu carrinho, né? E entre a minha cidade e a cidade dele, quase chegando, sabe quando você vem numa estrada e que você não vê a frente da estrada? Sim. É aquela subidinha que você não vê ao lado depois, né? Só que quando eu olhei, eu dei de cara com assim uns 80 rapazes, 100 rapazes, numa rotatória, atacando pedra pro lado de cá, e 2 jipes israelenses atirando pro lado de lá. Atirando o quê? Tiro? Tiro. Eles atirando, e aí os rapazes se escondendo e tacando pedra. Se escondendo, se esquivando, tacando pedra de bairro, atrás de paredes e aquelas contenções de pista, sabe? E eu me vi no meio daquilo. Eu falei, cara, e agora? Eu não posso dar ré, eu não posso parar, o que eu vou fazer? Eu liguei meu alerta e devagarzinho eu fiz a rotatória. Fiz a rotatória, assim, devagarzinho. Retornou. O jipe, o cara estava atirando por cima, né? Então, eu passei por baixo, né? E aí eu fui subir e entrei na cidade do meu primo. O carro não levou nenhuma pedrada, nenhum tiro, saí ileso, tudo direitinho. Quando eu cheguei na casa do meu primo, eu quase apanhei, né? Aí meu primo me chamou de maluco, Eu pensei isso, inclusive. Como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? Tal. Então, você vê a diferença. Você tem gente tacando pedra de um lado e gente com fuzil do outro. É muito desproporcional. Agora, muito eu vou falar uma coisa aqui também que me diz respeito pessoalmente. Porque todo mundo sabe aqui que eu sou meio comunista. Quando eu falo de propaganda, você ri, né, Isabel? Eu tenho que falar, Tipo, meu olhar se controla, por favor. Por favor. Mas, Isabel, olha só, por que eu tenho birra contra a imprensa no Brasil? Não é a imprensa no Brasil, é a imprensa da direita. A propaganda de guerra é um negócio absurdo. A gente não pode acreditar em tudo. Gente, a troco de quê que ninguém fala desse muro? Por que a gente tem que falar do muro de Berlim? Que o muro de Berlim era um muro contra a liberdade? Porque no muro de Berlim era para impedir que aqueles infelizes que viviam no lado oriental passassem para a felicidade translumbrante do capitalismo ocidental e papapá. E esse muro? Ninguém fala que esse muro é um apartheid? Esse muro é uma coisa que divide? Ele cerca tanto a Cisjordânia quanto cerca a Gaza. Olha aí. Você entende? A população de Gaza, se você tem um parente em Gaza e você mora na Cisjordânia, você não consegue visitá-lo. Você não tem como visitar. Então, aí é que eu falo para você, por que então, durante anos e anos, a gente ouviu martelar na nossa cabeça que o muro de Berlim era um mal, e até agora eu não vi ninguém falar do muro lá. Ninguém fala. Então, assim, você entende qual que é a questão da propaganda... Sim. De guerra, né? De guerra, de uma propaganda capitalista, ou de uma propaganda que defende o apartheid, que defende o... Enfim, que defende tudo isso. Ou seja... Eu queria que o Jornal Nacional, a gente falasse por que lá tem um muro de não sei quantos quilômetros. Exato. E por que fazem isso. E que usem da mesma verve, da mesma que falavam do muro de Berlim. Você entendeu? Porque qual é a diferença? Desculpa, eu já fiz minha propaganda, já muda de assunto. Meu pai, por exemplo, ia brincar na cidade antiga, de Jerusalém Antiga, né? Que a gente chama de Jerusalém a Santa, né? Ele ia brincar porque a nossa casa de Jerusalém a Santa é 4 quilômetros de distância. Né? Então meu pai ia brincando, criança, né? Ia lá, 4 quilômetros não é nada, vai de pé, de bicicleta, correndo, brincando, ia lá, brincava, passava o dia, brincava e voltava para casa. Hoje, para eu fazer esses 4 quilômetros, eu tenho que andar quase 20 até Calândia, atravessar, passar por um checkpoint, mostrar meu passaporte num vidro preto, que eu não vejo quem está do lado de dentro, passo por umas roletas daquela de Central do Brasil, lembra aquelas roletas? Sim, lembro aquelas antigas. Passar numa roleta daquela, passo num corredor, mostro meu documento numa janela de vidro, sem ver ninguém, é um vidro preto, não vejo ninguém, passo por um raio-x, minhas coisas, se eu tiver uma mochilinha, alguma coisa, passa ali no raio-x, e eu também. E aí eu recebo uma luzinha verde que diz que eu posso passar. Aí eu passo... E se a luzinha for vermelha, você volta. Detalhe, se eu fotografar
filmar, eu sou preso na hora. Não pode fotografar nem filmar o interior do checkpoint. Entendeu? Aí eu saio, aí eu ando mais 20 quilômetros para cá para poder chegar na distância. Uma coisa que seu pai fazia com 4 quilômetros. Exatamente. Eu tenho que andar quase 40. Quase 40. Me diz uma coisa, como é que vocês têm visto essa... Porque, assim, às vezes você acha que vai acabar isso muito rápido, mas a coisa continua. Você, os seus parentes, seus primos que estão lá, o que vocês acham disso? Vocês acham que isso vai acabar de uma forma mais rápida? Vocês acham que isso pode ser muito prejudicial, como seu pai veio para cá na década de 50, se eu não me engano, exilado? Vai acontecer isso com as pessoas que estão lá? Não, as pessoas que estão em Gaza não vão sair. Elas vão continuar lá. As que sobreviverem, é claro que vão. Nossa, né? Olha como é que é. Elas vão ficar lá. As que sobreviverem, né? Uma coisa sair. bem... Elas vão ficar lá, porque elas não têm para onde sair. Não há para onde sair. Não há para onde sair. Então elas vão ficar lá. Eu conversei esses dias com uma prima e assim, foi anteontem, salvo engano, e eles esperam que na parte da Cisjordânia acalme um pouquinho. Então eles acham que vai acalmar e vai voltar uma normalidade aqui nos próximos 20, 30 dias. Vai voltar uma normalidade na parte da Cisjordânia. O que é a normalidade? A normalidade lá é haver acontecimentos eventuais, né? Ou seja, sim, alguém... não tem essa apreensão todos os dias. Tenho um caso, por exemplo, o filho da minha prima estava do lado de fora de casa e o soldado achou que era hora de fazer tiro-alvo. Meu Deus. E aí atirou na cabeça dele. Do nada. Nada. Ele estava do lado de fora, conversando, brincando lá com os colegas, e levou um tiro na cabeça. Ficou 6 meses na UTI em Belém, no hospital em Belém. E aí, muita fisioterapia, muito trabalho e tal. Ele tem algumas sequelas, mas sobreviveu e tal, está com poucas sequelas. Que coisa. Então, ou seja, vai voltar nesta normalidade. Então, acredita-se que nos próximos 20, 30 dias... Mas você vê como é que isso é pesado? Vai voltar a esta normalidade. No caso de Gaza, tudo vai depender da questão dos reféns. Sim. Né? E da questão da pressão do mundo. Do mundo. Então... Essa questão é muito importante, as discussões são muito importantes, as passeatas, as manifestações, elas são importantes demais, né? Porque é o mundo enxergando algo que estava obscuro, né? Totalmente... Não, as pessoas não viam, né? As pessoas estão vendo agora e sabendo o que acontece agora. Tem uma coisa que eu queria, tipo assim, sabe, deixar bem claro aqui no nosso programa, porque eu tenho visto alguns podcasts, algumas entrevistas, até Al Jazeera, que chama aquela rádio, né? A TV Al Jazeera. Antes de ontem, teve uma discussão muito grande lá e tal, que é o seguinte, gente, não significa que ser contra o regime sionista de Israel significa ser antissemita. Não, claro que não. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Que isso fique muito bem claro. Porque o que as pessoas estão também, Isabel, tentando deixar aparecer? Que todos aqueles que são contra esse regime do governo de Israel, que eu nem sei falar o nome do cara lá, não sei pronunciar, desculpa, ou como chama? Netanyahu. Netanyahu. Então, quem é contra o regime desse cara é contra o povo judeu. E já faz uma analogia com que tudo que viveu o povo judeu pelos nazistas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, o que aconteceu no Al Jazeera também, numa entrevista, foi mais ou menos isso. O jornalista perguntou ao representante do exército israelense sobre essa questão das crianças. E ele falou que o Hamas estaria usando as pessoas como escudo. E aí ele perguntou, mas como que o Hamas poderia estar usando as pessoas como escudo? Não seria mais inteligente usar os reféns como escudo? Obviamente. Aí ele respondeu, você está querendo negar o Holocausto? Ou seja, como que você está falando? Exatamente. Como você está numa conversa e ele volta lá atrás. Então ninguém está negando o Holocausto. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. A gente esperava que eles tivessem aprendido com o Holocausto. Com o Holocausto, exatamente. E não aprenderam. Que fosse uma experiência.
né? Então, houve o Holocausto, aconteceu, todo mundo sabe que aconteceu, ninguém está negando. Agora, não dá para negar o que está acontecendo em Gaza também. Né? Não podemos negar. Eu queria que o Júlio... Mas essas são as tentativas para confundir as pessoas, né? Júlio, coloca aquele outro mapinha que eu queria que o Raja explicasse para nós. Explica para nós isso daí, Raja, fazendo um favor. O que significa essas... Explico, sim. Bom, o que acontece é o seguinte, no ano da partilha, 1947, nós temos, inclusive, o National Geographic, ele publica um mapa no início de 47, que é tudo Palestina. Né? Então, isso aqui é Palestina. Uhum. Toda essa parte verde. Não, todo é Palestina. Tudo é Palestina. Tudo é Palestina. O que são esses pontos brancos aqui já é a imigração de fé judaica acontecendo aqui. Como ela acontece? Ela acontece desde 1822 que ela acontece, mas acontece em pequena escala, né, e vivendo harmoniosamente. A partir da criação do Banco Sionista, lá no final de 1997, 98, 1897, 898, etc., o Banco Sionista passa a comprar alguns pedaços de terra para fazer essa colonização aí. Tá. E aí acontece a partilha. A partilha faz isso aqui. O que a partilha faz? Isso aqui. A partilha dá... Em 1947. Exatamente. Novembro é a resolução 181. O que acontece aqui? Acontece que a partilha dá a Israel mais quase que 60% do território, maior parte, e menos de 40% do território para o povo palestino, e coloca Jerusalém com 2% do território. Como se Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade simbólica, né? Sim. Jerusalém são 3 fés, né? As maiores religiões, né? Estão ali, né? Cristãos, os muçulmanos e os judeus. Então você tem ali 3 religiões. Então coloca Jerusalém com 2%, como se fosse, como pudesse ser um estado internacional, digamos assim, entre aspas, né? E assim se dá. O que acontece a partir daí? Não, deixa eu só fazer uma perguntinha. Tá. Os verdinhos são todos... Os árabes. Os palestinos. Mas tem um negocinho branco que passa entre eles ali. O que acontece? Esse branco todo já é Israel. Sim, e a faixa de Gaza é essa parte Exato, aqui. Fica isolada. Aqui? Não, fica isolada. Aqui, essa aí é a faixa de Gaza. Fica isolada. Fica isolada. E lá em cima? Fica isolado também, perto do Líbano. Lá em cima fica isolado, perto do Líbano. Perto do Líbano. E ali onde tem aquele branquinho no meio já não podia passar, já não pode podia passar nada. É Israel. Então, mas é interessante... O muro tá onde? O muro vem mais para frente agora. Mais para frente. O que acontece? Aí de 49 a 67 o mapa ficou daquele jeito. Exatamente. Aquele verdinho lá de cima some. Some. Eles já empurraram os árabes dali. E a faixa de Gaza vira aquele pedacinho que eles vão tomando todo Exatamente. O local. E como é que eles fazem isso a partir de 49? Tirando as pessoas e vão... Haviam três organizações paramilitares em Israel. Essas 3 organizações paramilitares, que poderíamos chamar de milícias, né? Elas se juntam, elas faziam trabalhos isolados, elas acabam se juntando e vão assassinando e vão expulsando as pessoas das suas casas. E o branco vai tomando conta, que é o Israel, vai tomando conta. Entendi. Então, essa parte aqui... Ali nessa pequenininha que fica 2 milhões de pessoas, exatamente, que é do tamanho de Maricá? Exatamente. É aí. Tá. Esse trecho mais largo aí tem 10 quilômetros de largura e o mais comprido tem 42 quilômetros. Entendi. Aí são 360 quilômetros quadrados e ele é murado, todo murado. Ele é todo murado? Aqui tem muro? Todo murado, Ele é todo murado. A pessoa daqui não passa nem... Não. Ele é murado e tem um checkpoint lá no início, né? Salvo engano, tem um checkpoint mais para cá só, e aqui no Egito. Aquele azul ali é o Mediterrâneo? O azul é o Mediterrâneo. Quer dizer que, então, realmente é uma prisão a céu aberto, porque ele é todo murado. Ou ele vai para o mar... Exato. Ou ele dá com a cabeça no muro. No muro. Exato. Então, quando as pessoas dizem que aquilo é uma maior prisão a céu aberto, não é uma figura de linguagem. Não. Infelizmente, não. E o pior,
quando começa esse último conflito agora, Israel diz para as pessoas saírem de lá. População civil saia daí. Só que a população civil vai sair para onde? Vai sair para onde? Exatamente. E é nessa fase, Isso né, Raja, de 1949 a 1967, que o seu pai sai de lá. Exatamente. Já numa situação de... Já numa situação de exílio. De exílio, já né? Vem exilado. Não tem outro jeito. Né? Já vai perdendo terra. Da nossa varanda lá da casa da minha avó, é possível ver um assentamento israelense em terras nossas, da minha família, que foram tomadas. Agora, o status atual, quer dizer, é interessante o pessoal de casa estar olhando como que vai sendo exprimido esse povo, né? Exatamente. Esse povo vai sendo meio que aniquilado, assim, e eles vão tomando conta, Israel vai tomando conta, até chegar nesse status atual. Status aí. Que, olha isso. Levando em consideração, deixa eu só levantar um pouquinho. Levando em consideração, o muro vem por aqui, né? Você tem um muro aqui, né? E sai por aqui, né? Sim. Ele está do lado aqui de Jerusalém, né? Você tem a parte de Jerusalém aqui. Então o muro sai aqui. Né? Então imagine que o muro está aí. Esse branco dentro desse verde aqui, esse verde que projeta para lá, são assentamentos israelenses. Dentro do muro. Dentro do muro. Já parte de dentro do muro. Nossa. Assentamentos são colônias israelenses dentro do assentamento. De terras que foram sendo tomadas. É difícil, Ou né? seja, quando eles criam a figura do muro, eles falam o seguinte, olha, nós não passamos para lá, vocês não passam para cá. Mas eles passaram. Mas eles passaram. Nós é que não podemos passar. Salvo alguns que têm documento que podem trabalhar do lado de cá. Aí você começa a perceber ainda mais como que a coisa é feita de uma forma arbitrária, desigual, né? Exato. E o povo está sendo massacrado, né? E é um povo que... E aí é que eu falo para você, Isabel. É um povo originário, é um povo do local. Eles nasceram ali. Esse pessoal que quer a supremacia faz isso com o povo originário. Faz isso com os índios, faz isso com os pretos, entendeu? Faz isso com o pessoal da África que é trazido para ser escravizado. Vai eliminando, vai aniquilando, acabando com tudo. A história da supremacia, né? A solução é uma solução de 2 estados, voltando nas fronteiras, pelo menos antes de 67. Se voltar ali em 67, ou seja, saírem os assentamentos e voltar para as fronteiras de 67, há uma possibilidade de ter um acordo que seja bom para o país. Né? Por que lá atrás... É uma dificuldade, é como... Embora nós vamos ficar ainda isolados de Gaza, né? O Gaza vai ficar isolado. Não, porque as pessoas falam tanto que o homem é um animal racional, né? Você vê que não tem racionalidade nenhuma. Por que não se criou os 2 estados? Mas é o império, Isabel. É o império que quer dominar. Olha, muita ganância nesse mundo, Pode ser um raciocínio maniqueísta da minha parte, sabe? Aquela que divide o mundo entre o bem e o mal? Os mocinhos bandidos? Pode até ser, mas eu acho que é isso que você falou. Vamos deixar esse povo árabe se unir? Né? Não vamos não. Que eles vão dominar tudo. Porque nós temos que dominar tudo. Entendeu? Então, agora, gente, vocês fiquem espertos, porque a China, que não arranja guerra com ninguém, está cada dia lá mais forte. Não arranja guerra com ninguém, nem interna, nem externa, e está se fortalecendo. Então, quer voltar a ser o maior império. Né? Do mundo. Maior economia do mundo. Que já foi, eu acho, né? Já foi. Agora, nessa história toda, né? Seu pai saindo... Acho que nesse período, né? Exato. Década de 50, que ele saiu de lá. Exato. O seu pai conseguiu voltar para lá? Não. Conseguiu rever os familiares? Não. Meu pai morreu em 1997 com o sonho de voltar. Né? Nossa. De voltar. De ver a casa onde nasceu, onde cresceu, né? Ver a família, os parentes. Quando meu pai morreu, ainda tinha um irmão dele vivo, né? Que morando lá. E, enfim, ele não teve essa oportunidade. Eu tinha um tio que morava nos Estados Unidos que conseguiu voltar. E o Israel permitiu que ele voltasse dentro do caixão. Ele faleceu e aí Israel permitiu que ele voltasse para ser sepultado na nossa cidade lá. Vivo não voltaria, dentro do caixão. Isso porque já tinha cidadania americana. Aí deixaram ele voltar no caixão. Mas meu pai nem assim.
Nem assim conseguiu. Não, meu pai não Essa menina voltar. que chegou esses dias no último avião do Brasil, inclusive, uma graça, uma menina, ela levou a mãe que estava com câncer, que a mãe queria morrer lá. Exato, queria morrer com seus parentes. Queria morrer com seus parentes, ela levou a mãe com câncer, a mãe morreu, e aí ela conseguiu agora voltar com a irmã e tal. É uma história bem... E tá apreensiva, porque ela tem muitos familiares. Muitos familiares lá. É uma coisa normal das pessoas, né? Ter esse pertencimento do lugar onde nasceram, onde cresceram, né? Olha, e você não ter o direito de voltar nesse lugar. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu estou com muita saudade, eu quero voltar lá, né? Eu não por razões diversas, eu não volto lá desde 2013. Né? Nós tivemos todo um problema de crise aqui, nós tivemos todo um problema aqui no Brasil que ficou meio inviabilizou, né? E eu quero voltar. Não é um momento agora, mas eu quero voltar porque quando eu caminho por aquelas ruas, né, ali da cidade do meu pai e tal, assim, eu me sinto pertencer ao lugar. Pertencer ao lugar. Eu me emociono. Eu levei minha mãe, né? Minha mãe é gaúcha, né? Eu levei minha mãe lá. Levei minha mãe para conhecer Jerusalém e tudo. Aí minha mãe falava assim, cara, essa cidade não tem graça nenhuma. Como você gosta de ficar aqui? Você ama esse lugar. Qual é a graça dessa cidade? É pequenininha, 4 milhões de habitantes. Cheia de gente, né? Porque não tem espaço. Perdão, 4.500 habitantes. Ah, tá, 4.000. É uma aldeia, 4.500 habitantes. Então, assim, ela, cara, qual é a graça desse lugar? Aí poxa, eu me sinto uma lugar. Coisa mais que vai além, né? Uma coisa mais forte. Lá, cara, exatamente. Adoro aquilo lá, adoro. As pessoas são muito acolhedoras, sabe? Você anda um trecho, 200 metros, 500 metros, você cumprimenta todo mundo. As pessoas te chamam para tomar um chá, para tomar um café. Não, vem aqui, senta aqui, vamos tomar um chá, vamos tomar um café, sem te conhecer, sabe? Você sabe... É um negócio muito... Você sabe que eu vou te falar uma coisa muito interessante. Eu sempre gosto de contar minhas histórias nos programas. Vou contar uma minha, posso? Posso? É pequenininha? Pequenininha. Tá, conta. Eu sou de uma cidade de Ponta Porã, uma pequena cidade no interior do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. E essa cidade, apesar de ser pequititinha, 30 mil habitantes quando eu nasci, não sei, acho que continua com 30 mil até hoje, ela me fez ter uma visão do mundo. E vou contar para você por quê. Por causa que lá tem a Mato Grosso do Sul, Isabel, não sei se você sabe, tem a maior colônia japonesa fora do Japão. O Paraná fala que é o Paraná, mas em proporção é o Mato Grosso do Sul, o povo de Okinawa foi para lá. E também tem muito sírio-libanês, muito árabe, que a gente chama de turco. É por causa do Império Otomano, que a gente chama de turco. Então, eu nasci comendo sushi, quibe, cebola, hortelã, tudo misturado. Sobá, tudo misturado. Churrasco, sopa paraguaia da fronteira, porque meu pai é paraguaio. E minha mãe é filha de um baiano. O vizinho de frente era japonês, o vizinho de lá da Samira, os pais eram todos amigos nossos de infância e tal. E uma das coisas interessantes que ele falou, que é o que eu me lembrei, porque eu me lembrei dessa história, é porque chegava no final do dia, eles chegavam, cara, os que a gente chamava de turcos, e o pai da Samira, faziam uma mesa, a dona Sara fazia uma mesa com muita comida, mas era muita, Isabel. Exato. E o povo reunia ali em volta, era uma conversaiada para cá, uma música para lá, e uma comida para cá. Não tem coisa melhor, e a gente saía, e a gente vinha e comia aquilo também, e fazia não sei o quê. E eles conversavam no idioma deles, a gente não entendia nada, mas a gente ria, brincava e achava graça do mesmo jeito. Um povo alegre, né? E era assim o seguinte, e essa coisa do acolhimento? Não, aquela coisa em volta da comida, sabe? Sim. Era uma relação ali de que a comida unia aquelas pessoas e você ficava horas ali. E era uma fartura. Não é de farta tudo, não. É uma fartura de muita coisa. E era muito bacana de ver, você entendeu? Não sei se é porque as pessoas também estavam longe de casa, então usava aquilo para se unir, se reunir, para falar e tal, mas era... Não é desse jeito mesmo. É o hábito mesmo. É o hábito, é o costume. E não tem
também, Isabel, quando fazia comida, era uma panelada, não era um negócio que você fazia pouco. Mas é que em tudo inclui, né? A pessoa podia ter 3 filhos dentro de casa, mas a quantidade que fazia era um absurdo. Parecia que tinha 10. Meu pai era assim, era um absurdo. Se você chegasse lá em casa, né? Ele falava assim, ó, nunca ofereça nada, já traga. Nossa, olha. Já serve. Não pergunta, você vai querer alguma coisa, quer uma água? Já tem que trazer. Já tem que trazer pra pessoa. Já traz o suco, já traz uma fruta cortada, já traz um pãozinho, já traz não sei o quê. Já tem que trazer, não pode oferecer. Quem oferece não quer dar. Aí ele fala, não, tem uma questão da afetividade, né, com essa reunião, vou dizer assim. E eu vou falar para você, isso me deu uma visão ampla do mundo, sabia? Desde cedo, ainda bem, eu comecei a conviver com as diferenças. Porque você começa a ter contato com várias culturas. Você conta com outras culturas, música diferente, fala diferente, comida diferente, entendeu? Então, assim, uma hora era hashi, outra hora era quibe, outra hora era sopa paraguaia, outra hora era saltenha da Bolívia, outra hora era não sei o quê. Ou seja, a gente passa a ter uma visão universal. Eu acho que eu nasci no lugar certo. Várias culturas, etc. A gente teve, assim, eu e meu irmão, a gente teve uma sorte muito grande, porque meu pai, primeiro que meu avô morou um tempo nos Estados Unidos, né? Então aí ele volta para a Palestina, aí conhece a minha avó, casa, e tem meu pai e 2 irmãos, né? Então são 3. Eram 3 no total, 2 tios. E meu pai, então meu pai já teve uma criação já com outro olhar, né? O fato de meu avô ter vivido nos Estados Unidos, então sempre vem uma cultura, uma discussão, né? Uma crítica, né? Uma reflexão crítica. Então, assim, meu pai já tinha isso, né? E quando ele vem para o Brasil, ele fica um pouco na Itália também, né? Então ele também pega mais essa coisa mais de outras culturas. De outras culturas. Então, assim, meu pai era muito aberto, sabe? Meu pai era muito dinâmico, ele é progressista, eu posso dizer, né? Progressista. E ele, assim, nós vivemos muito tempo em comunidade árabe, em São Paulo, por exemplo, né? Então, assim, as filhas, assim, dos outros árabes queriam que o meu pai fosse o pai delas, entendeu? Por causa da mente mais aberta do meu pai. Meu pai tinha uma mente mais aberta, mais progressista, né? Voltando à palavra, né? E, assim, e gostava da discussão, né? Da reflexão, de discutir as coisas, né? De estudar as coisas. Então, não era radical. Então, acho que isso foi muito importante, principalmente para mim. Né? Até para a criação dos filhos, né? E tal. Então, para mim, foi muito importante, né? Ver essa coisa da cultura, né? Diferenciada, de conhecer outras culturas. Né? A gente fala assim, o brasileiro, o povo brasileiro conhece muitas de outras culturas porque elas estão aqui dentro. Elas vieram para cá. Mas seria tão bom, tão maravilhoso se as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer outras culturas indo lá. Verdade. Seria muito importante, né? Porque a gente acaba fazendo muitas críticas sem conhecer. Sem saber do que está falando, né? Exatamente. Então é muito fácil você criticar uma Venezuela sem conhecer, sem saber, sem ver como é que funciona. Né? Você tem uma Guiana ali do lado, você tem um Caribe guiano ali do lado. Né? Você tem muitas coisas acontecendo. Né? Então você fala de uma Argentina, mas não conhece. É porque o que chega é uma coisa muito pequenininha. E é tão grande em cultura. A Argentina é tão grande em cultura, em leitura, né? Folclore, essas coisas. Então seria tão bom, tão maravilhoso se todos nós pudéssemos ter essa oportunidade, ter a oportunidade de conhecer um lugar ou outro, sabe? Para ter essas referências. Porque quando você realmente não vai, o que chega para você é muito pequeno do que, na verdade, significa essa população, né? Essa cultura. E o pano de fundo, a gente precisa olhar o pano de fundo. A gente não pode aceitar, como a Sandra colocou aqui várias vezes, a mídia coloca desse jeito, e a gente acaba entubando. Não pode. Sim. A gente tem que olhar o pano de fundo. Você acaba entubando e reproduzindo um discurso que você não sabe nem que você está reproduzindo. É preciso refletir aquilo. É preciso saber por que razão. Por que está acontecendo desse jeito? Vamos procurar saber. Vamos investigar em outra fonte. Vamos olhar, vamos refletir sobre isso, vamos discutir isso.
Né? Não é para a gente pegar... Aí a indústria da fake news deitou e rolou porque as pessoas não refletiam. Exatamente. A gente sempre fala todo o programa aqui. É o que a gente fala aqui. Fala o quê? Dá um Google. Dá um as pessoas Google. não refletiam. A gente um dia. O Google precisa nos patrocinar. Você não vai fazer uma reflexão sobre aquilo, não vai olhar um pano de fundo, no que está por trás daquilo. Não. Então você fica sendo alimentado de qualquer jeito. De mentira. Exatamente. Ou de mentira que não seja mentira, mas de uma forma distorcida, talvez. E até superficial, né? Superficial, distorcida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com tudo isso que a gente falou, com tudo isso que você tem, as pessoas que ainda estão lá, qual o seu maior desejo? Paz, né? O desejo é de paz. O desejo é que consigam conviver harmoniosamente. A gente precisa de um Estado, precisa de uma nação, porque toda e qualquer pessoa precisa ter o pertencimento, né? Então a gente precisa ter esse direito, né? Tem que ter esse direito de pertencer, de cantar seu hino, de hastear sua bandeira, né? De olhar os seus símbolos, a sua cultura. Então isso é importante demais para nós. Nós temos essa nação, né? Nosso país, né? E a partir daí, cada um cuidar da sua vida. A gente tem uma vida para viver. A Palestina tem universidades bacanas pra caramba. Eu tive na Universidade de Abu Diz, tive na Universidade de Berzeit, perto de Ramallah. Tem universidades boas, tem as pessoas estudam, as pessoas dançam, elas vivem, são elas alegres, brincam, elas riem. Um casamento leva 3 dias, a festa, 3 dias de festa. É verdade, cara. Meu Deus do céu, é muita festa. É verdade. Então, assim, cara... Os meus merece amigos ser feliz, faziam isso, 3 dias de festa. Exatamente. As pessoas merecem ser felizes. Exatamente. Então a gente quer isso. A gente quer paz, a gente quer viver em harmonia, a gente quer o Estado porque é direito, é pertencimento, é sentimento, entendeu? E cuidar da vida. Trabalhar, criar os filhos, cuidar das coisas, poder viajar, poder sair, poder voltar, entendeu? Livremente, né? Exatamente. Sem ninguém estar te cerceando o seu ir e vir, Eu tenho um primo que ele é da Interpol lá na Palestina. Ele é o representante da Interpol na Palestina. Para ele sair da Palestina, para ir para uma reunião em qualquer outro país, ele tem... Olha só como é que funciona. Ele tem que passar por uma imigração israelense, uma palestina que, infelizmente, só olha, e uma jordaniana. Então, para você sair lá daquele intramuro, lá da Cisjordânia, da parte ocupada, para trabalhar, você tem que ir para a Jordânia, para poder da Jordânia sair para outro país, né, para outro lugar. Então, mas pensa, você está numa Cisjordânia ocupada, lá na Palestina, e você precisa passar por imigração israelense. É muito... Não tem sentido. Nenhum. Né? Não tem sentido. Então, assim, e olha, eu tive aconteceu um caso comigo, não sei se nós estamos com tempo. Não, pode contar. Mas eu vou contar a historinha rapidinho aqui, vou tentar ser rápido. Eu estava indo para a Jordânia. Então, a gente vai por Ariha, Jericó. Né? Então, é em Jericó que você faz a passagem para a Jordânia. Né? Quando eu cheguei em Jericó, eu me dei conta que eu não tinha pego o visto jordaniano. Você vai, paga lá um valor baixo, é rápido, sabe? Mas tem que fazer em Ramallah, eu não fiz. Aí eu cheguei na imigração palestina, o cara falou, cara, você vai ter problema, porque você está aí, sem os israelenses não vão deixar você passar. O que eu faço? Cara, ou você volta em Ramallah, ou você entra por um outro checkpoint, por um outro lugar. Aí eu falei, então vou entrar por esse outro lugar, como é que faz? Não, você pega uma van e vai para lá. Nossa. Aí o cara da van sabe. Aí eu peguei a van, tinha 5 chilenos, uma família de chilenos, 3 meninas, 4 moças e um rapaz, chilenos. E fomos juntos na van. Aí chegou lá num determinado lugar, o cara da van falou assim, é aqui. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nada. Eu falei, aqui onde? Não, você caminha aí 200 metros, vocês vão encontrar. Caminhamos 200 metros, entramos assim, tinha realmente um checkpoint lá. Uma posto. Um posto. Entramos ali e tal, vê documento, tudo certo, saímos. Quando saímos,
Andamos mais uns 200 metros, o cara falou, tem um ônibus que passa aí. Tá bom. Que vai levar vocês até a fronteira. Né? Ficamos ali. Como é que passa esse ônibus? Não, o ônibus vai passar aí, não se preocupa não, o ônibus vai passar aí. Um sol para cada um. Era verão, um sol para cada um. Você sabe aqueles filmes de deserto que você olha assim e vê aquelas coisas assim? Já vai tendo alucinação. Assim. Você vai e aquilo começou aquilo ali. Você olhava para um lado, olhava para o outro, era aquilo. E mosca, muita mosca. E eu comecei a ficar preocupado. Falei, meu Deus. E o ônibus não vinha nunca. E nada de vir um ônibus. E passou 1 hora, passou 2 horas, passaram-se 3 horas. Meu Deus. E aí a gente, e agora? Não vai vir nada, e agora? Aí vem no sentido contrário, um caminhãozinho, no sentido contrário. Quando o caminhão se aproxima, era um caminhão da Que Bom. Que Bom? Aqueles coraçãozinhos da Que Bom. Sei. Aquilo me deu um alento. Sério, aquilo me deixou assim. Falei, meu Deus. Que bom. Ainda existe o mundo. Ainda existe o coraçãozinho da Que Bom. Passou ainda mais uns 40 minutos, dobrou uma van, não sei da onde. Chegou uma van e perguntou para nós se nós queríamos carona. Que isso? Aí não, quase a gente 4 quer horas sim. depois. Aí, olha, nós estávamos a menos de 2 quilômetros de uma cidade. Se nós tivéssemos ido caminhando... Tinham chegado há muito tempo. Gente... Mas a gente não sabia a distância. E não conseguia ver no celular. E eles também não falaram. Ninguém falou nada. Aí chegamos nesse lugar, o cara deu carona para nós, entramos em 2 táxis. Aí andamos mais uns 5 quilômetros, chegamos no local lá, aí já atravessa o Rio Jordão. Gente, e já estava aí na Jordânia. Mas que batalha, né? Para chegar. Que loucura, cara, para chegar. Nossa. Terrível. Tem hora que você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu, né? Eu tô dentro do... Tô sozinho, vai acontecer. Olha, parece até filme, né? Parece filme. Pois é, e a sorte também é que assim, a gente não chegou a ver um desespero, né? Porque você imagina, se com 4 moças ali, se elas... Nossa. As pessoas entram em desespero ali, né? Ia ficar uma situação. Mas ainda bem que você tava ali, né? Calor infernal. Com certeza. Né? Aquela coisa toda, e a gente, não, calma, vamos tentar no celular, e tentava ver no celular, e não conseguia achar nada, não tinha sinal, não tinha... Meu Deus do céu. Muita loucura. Mas olha, eu quero falar que eu gostei muito do nosso papo. Também. Acho que eu estava com muito medo, tá? Já tinha falado. Porque tava é um assunto muito delicado. Assunto árido, né, gente? Muito delicado, é um assunto que você... Muitas variantes. Mas, assim, dizer que foi muito bom você ter trazido o seu ponto de vista. E não só o seu ponto de vista, né? O teu conhecimento mesmo real do que acontece, né? Porque você tem pessoas lá, você é de origem. E, assim, fiquei super feliz. Acho que o pessoal de casa também vai gostar bastante. Esclareceu alguns pontos pra gente. Tomara que o pessoal tenha entendido. Porque a gente sempre fala isso, sabe? Que o Simples Assim é para falar de maneira simples assuntos complicados. E esse assunto é bastante complicado. Então, tomara que tenha sido assim esclarecedor para a galera, mas a gente não deixa de indicar o Google também, né, Isabel? Quando você tem dúvida, você tem que pesquisar. Vai atrás, pesquisa, tem um monte de podcast, tem todos os lados falando, analisa para chegar a uma conclusão. Agora, sem essa de ir só em cima do que você vê na televisão, ou propaganda e tal. Bom, mas eu também quero dizer que muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Acho que foi bem... Espero que você tenha gostado também. Tomara que você tenha gostado também. Gostei, nossa. Mas você sabe que a gente tem... O Simples Assim também tem uma playlist. Né? Você escolheu sua música? Eu escolhi. Você escolheu? Qual música você escolheu? Como é que eu faço? Você fala que a gente vai colocar no Spotify. Coloca no Spotify. Eu tenho uma música que me emociona e marcou muito, que foi a vitória do Mohamed Asaf no Arab Idol de 2013, salvo engano. Esse Arab Idol é aquela igual que tem nos ingleses? Ídolos. É igual o Ídolos. O Ídolos e tal, certo. Tem pelo mundo todo, lá é o Arab Idol, que envolve todos os países árabes. E um palestino, né? O Mohamed Asaf foi o vitorioso dessa edição de 2013. Salvo engano, 2013. E assim, para nós foi um orgulho muito grande. Ele é um ídolo, realmente. Ai, que legal. Então, que música que é? Como é o nome dele, para Raquel procurar? Mohamed Asaf.
Mohamed Asaf, que ganhou... Isso. Bota aí, Ídolos 2013, eu acho. Tá, a gente vai achar. Eu escolhi a minha. Bom, aí o que acontece? Eu escolhi uma música que fez sucesso no Brasil, né? Porque eu não conheço outras. E é do... Me corrija se eu estiver errado, Khaled. A música chama... El Arbi, é isso? El Arbi, é uma música deliciosa, cara. Olha, é dançante, é uma música muito legal, essa daí. Eu acho que a galera vai ouvir e vai lembrar que essa música foi sucesso. Eu escolhi uma também. Você escolheu uma? Que fez sucesso aqui também no Brasil. Numa novela, o pessoal deve lembrar. A novela chamava Caminho das Índias. Inxalá! Inxalá, muito ouro. Muito ouro. Cuidado pra você não queimar no mármore do inferno. Todo mundo já lembrou. Essa novela fez um super sucesso, trouxe toda essa parte cultural também. E aí eu vou me arriscar aqui a falar um nome, né? Raquel, você procura aí, coloca na playlist o pessoal ouvir, mas eles vão gostar. É Beidi Jalaili. Beidi, só um minuto que eu vou pedir ajuda dos universitários. Beidi Jalaili, isso mesmo. É isso aí. Essa, tá? Olha, muito legal. Gente, bom, nós vamos... Você viu que o nosso papo se estendeu um pouquinho mais aqui, né? Mas eu também achei que, enfim, não era pra gente ficar cortando, porque eu geralmente fico cortando aqui no tempo, né, Isabel? Você nem falou do tempo. Eu não vejo o tempo mesmo. Você não vê mesmo. Eu que fico com esse papel de ficar mas acho que controlando. Mas foi super importante. Mas a gente vai falar rapidinho para encerrar agora. Que é pra galera não esquecer da promoção dos nossos patrocinadores. Verdade. Vamos lá. Fulana. 10%. Quem correr lá na Fulana vai ganhar 10% até o ano novo para comprar coisinhas de Natal. Isso. Também nós temos a Kena, que você está toda de Kena hoje, hein, cara? Toda de Kena hoje, hein? É de 15... tudo, né? Ó, aqui, roupinha... 15%. 15%. Kena, 15%. Merinda, 12. Nós estamos com 12% lá no Merinda. Todo mundo sabe já os endereços. Ainda não fomos lá na Maltes ainda e nem lá no Rogério. Tem que brindar. A Maltes tem um chopp maravilhoso. Você vai lá em Itaipuaçu. É daqui da cidade, tá? Daqui da cidade. Itaipuaçu, eu sei. Você conhece lá? Teve um evento lá, o pessoal foi lá. Isso aí. Isso aí. Um abraço para toda a equipe da Maltes. Então nós precisamos ver qual que é a promoção da Maltes. Vamos aí te procurar, tá, Matheus? Matheus, essa semana nós vamos aí, cara, eu e Isabel. Prepara aí um aperitivo bom pra gente. E nós temos que falar com o Rogério também da Casa Moa para ver qual que é a promoção de final de ano. Uma vinheria também da cidade. E por falar em Casa Moa, derrubei ali. Pega ali, Isabel. Por falar em Casa Moa. Por falar em Casa Moa, você não bebe, mas eu tô sabendo que a sua mulher bebe. Então você leva um vinhozinho da Casa Moa pra ela. Aí, ó. Vai gostar muito. Vai gostar? Vai. Depois fala pra ela ligar pra gente pra contar muito obrigado. se ela gostou ou não. Legal. Tá bom? Vai gostar bem. Então é isso, os nossos patrocinadores. Já escolhemos a nossa música, já falamos da nossa promoção, já falamos pra você clicar no sininho do YouTube. Já falamos tudo e já explicamos o assunto mais complicado do momento para que vocês... E assiste lá e compartilha com os amigos sobre esse assunto. E não esquece dos parceiros que também nós estamos no Barão de Tararé. Em São Paulo. Em São Paulo. E aqui no Rio nós estamos no portal do RJ Notícias. Tá bom? Além do YouTube, Instagram, TikTok e tal. Galera, um brinde. Vamos fazer um brinde com água. Opa, com água. Pode ser com água. As diferenças aqui, ó. As diferenças. Olha aqui as diferenças. Coisa boa. Um beijo, Obrigada, gente. Muito obrigado. Um beijo. Obrigada Muito você. obrigado. Muito obrigado de verdade.